Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao portal do TDAH Levado a Sério. Aqui é um portal dedicado a conversar um pouco mais, discutir temas relacionados ao TDAH. A cada episódio teremos a oportunidade de conversar um pouquinho com algum especialista, aprendendo e discutindo um pouquinho mais sobre esse tema. Para que a gente possa começar a nossa conversa, nós teremos nesse primeiro episódio a participação do Dr. Paulo Matos. O Dr. Paulo, ele é psiquiatra, ex-professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e doutor em Psiquiatria e Saúde Mental. Bem-vindo, Dr. Paulo, muito obrigado. Obrigado, Williams, pelo convite. Acho muito importante e gostei particularmente do nome TDAH Levado a Sério, porque um dos aspectos mais complicados para a prática clínica hoje em dia é o TDAH que não é levado a sério. E aí, para a gente lembrar a todos vocês, acesse o site www.tdhlevadaserio.com.br. Lá você vai seguir nossos episódios, nossos programas, ver diversas outras informações que com certeza vão ser importantes para todos vocês. Então, doutor Paulo, para a gente começar esse assunto, em meio a tantas informações incorretas, a gente sabe que muitas vezes nós somos acessados, a gente acaba recebendo informações que não contextualizam, não orientam muito bem sobre o que é o TDAH ou sobre a sua importância. Então, na sua opinião, como que eu poderia contextualizar o TDAH? O TDAH é um diagnóstico reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e é um transtorno sério. Ele é chamado de um transtorno do neurodesenvolvimento, porque ele se inicia em crianças e adolescentes e ele pode ou não persistir na vida adulta. E o TDAH é um daqueles diagnósticos que nós chamamos de dimensionais. Em medicina, nós temos dois tipos de diagnóstico. Nós temos aqueles diagnósticos de categoria, que você tem ou não tem, isso é, ou você está dentro da categoria ou você está fora da categoria. Por exemplo, o vírus da hepatite, ou você tem o vírus ou você não tem o vírus, né? Trissomia do 21, ou você tem a trissomia do cromossomo 21 ou você não tem a trissomia, então é tudo ou nada. Mas muitos diagnósticos em medicina não são de categoria, eles são de dimensão. Por exemplo, diabetes. Todo mundo tem açúcar, uns têm mais, outros têm menos. Quando passa de um determinado ponto, eu chamo de diabetes, mas isso é uma abstração. Porque se eu disser, olha, eu tenho o vírus da hepatite, ou eu tenho trissomia do 21, ou eu tenho câncer, são categorias. Mas se eu disser, eu tenho diabetes, todo mundo tem a mesma coisa que eu tenho, que é açúcar. Só não tem na quantidade de açúcar que eu tenho. Então não é exatamente uma categoria, é uma dimensão. Todo mundo tem aquilo, e quando as pessoas têm muito, eu dou o diagnóstico. O TDAH não é uma categoria, ele é uma dimensão. Se nós formos investigar aqueles 18 sintomas, que fui eu que traduzi para o português há mais de 15 anos atrás, todo mundo vai ter um ou outro daqueles sintomas. Então, não é exatamente assim, se eu tenho ou não tenho TDAH. Na verdade, assim, quantos daqueles sintomas eu tenho e se eu tenho o suficiente para receber esse diagnóstico de TDAH. Então não é bem uma categoria, é uma dimensão, como é diabetes, hipertensão arterial, glaucoma e vários outros diagnósticos em medicina. Então é muito importante isso que o senhor está falando, para a gente ter uma ideia em relação ao transtorno como algo tão relevante como o senhor comparou a diabetes, o glaucoma ou qualquer outra doença. Mas quando a gente fala, então, né, você disse que é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas sempre tem questões relacionadas, poxa, tem um caráter genético, tem um fator ambiental, enfim, como que eu colocaria, quais causas eu posso dizer que são relacionadas ao TDAH? Então, Williams, o TDAH se caracteriza por níveis de desatenção, que são exagerados, níveis de hiperatividade, ou no caso de adultos, de inquietude e impulsividade, que são exagerados. É como diabetes. Todo mundo tem açúcar e tem gente que tem açúcar demais. Então, o TDAH são sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, além do que a maioria das pessoas tem. E o que é que causa o TDAH? Então, existe a participação de fatores genéticos, que são muito importantes. Aproximadamente 70% do TDAH pode ser explicado por genética, mas também tem a participação de fatores etiológicos, ambientais, que não são genéticos, são relacionados ao ambiente. Então, é uma combinação de duas coisas.
mas dentre todas as doenças em psiquiatria e neuropsiquiatria, o TDAH é uma daquelas doenças que tem a maior participação genética. Perfeito. E quando a gente fala, então, dessa doença, né, do TDAH na nossa população, o senhor tem alguma informação a respeito dos números? Qual a prevalência do TDAH no Brasil e no mundo? Porque atualmente está dando a impressão que está super diagnosticado. Muitas pessoas com diagnóstico ou se autorrotulando como portadores de TDAH, né? Então, Williams, isso é um aspecto muito importante. Como eu falei, como não é uma categoria, é uma dimensão, todo mundo vai se identificar com uma ou outra coisa, né? Vai ser difícil você assistir um vídeo de alguém que pretensamente tem TDAH, um depoimento, e você não se identificar com absolutamente nada. Porque se não é uma categoria, é uma dimensão, uma ou outra coisa você vai ter que se identificar. Então, o TDAH, esse diagnóstico é feito quando você tem muitos daqueles sintomas. Então, muitas pessoas procurando entender o TDAH, conhecer o TDAH, assistindo vídeos sobre o TDAH, dizem assim, nossa, isso aqui eu tenho, isso aqui nossa, isso aqui é minha cara. Então, a pessoa conclui que tem TDAH, mas, na verdade, você pode ter alguns daqueles sintomas e não ter TDAH, como você pode ter açúcar, e certamente tem açúcar no seu sangue, e não ter diabetes. Então, por isso que muitos indivíduos se identificam como tendo TDAH apenas porque eles têm alguns daqueles sintomas. Mas esse diagnóstico ele é restrito a pessoas que têm muitos daqueles sintomas, e o que é mais importante, esses sintomas têm que ter um impacto negativo na vida do indivíduo. Se a gente usa esses critérios para diagnosticar, a prevalência, isso é, o número de indivíduos na população que tem TDAH, em crianças e adolescentes, gira em torno de 5%. Ou seja, de cada 20 crianças e adolescentes, uma vai ter o diagnóstico de TDAH. Em adultos, esse número é um pouco menor, é um pouco mais da metade. E em idosos, que também podem ter TDAH, nós não conhecemos a prevalência real pelos estudos disponíveis na literatura. O senhor falou bastante dos itens que a gente pode verificar e que todo mundo vai acabar se reconhecendo em algum deles na hora de pensar no diagnóstico, né, em algum sinal, sintoma que você vai ter no TDAH. Mas se eu for conversar com o meu público aqui, pensar quais características são mais prevalentes, eu posso pensar um pouco nisso? Ou quais seriam aquelas características que têm que estar presentes, além do que você já falou, que é a importância de que aquilo traz prejuízo à vida da pessoa, não é? Então, o TDAH, ele compreende tanto sintomas de desatenção, que de longa data, desde pequeno, a criança, o adolescente, tem desatenção. Essa desatenção é percebida pelo professor na escola, pelos pais em casa. A criança é tida como uma criança desatenta e, por ser desatenta, obviamente, a memória dela não é muito boa. Em crianças e adolescentes, tem muitos sintomas de hiperatividade também. É normal toda criança correr, fazer bagunça, brincar, isso é comportamento normal. Os indivíduos que têm TDAH, eles têm mais hiperatividade, mais impulsividade do que as outras crianças da mesma faixa etária. Às vezes, para um pai e para uma mãe, é difícil dizer o quanto seu filho é diferente, porque às vezes eu tenho um filho, 2 filhos, ou tenho, sei lá, 3, 4 amiguinhos do meu filho. Mas para um professor, que é professor há muitos anos, todo ano ele recebe turmas de 20, 30 alunos, ele tem na cabeça como se fosse um default. Como é que crianças dessa idade se comportam? Então, muitas vezes, é o professor que levanta a suspeita de TDAH muito antes do pai e da mãe, porque o professor ele tem uma experiência muito maior com crianças daquela faixa etária, William. Então, ele sabe identificar, ó, aquele menino ali, ele é diferente dos outros, né? E muitas vezes o pai e a mãe não têm como identificar isso. Mas basicamente são sintomas de desatenção muito proeminentes e sintomas de hiperatividade e impulsividade. Apesar desse termo hiperatividade, né, que é o H do TDAH, ser muito falado, adulto não é hiperativo. Adulto é inquieto. É aquele sujeito que senta, fica balançando as pernas, não mexe o pé, mexe a mão, e não consegue sossegar e relaxar, mesmo quando tem tempo livre, né? Então, hiperatividade é um termo mais apropriado para criança e adolescente. Para adultos, a gente fala em inquietude.
E quando a gente vê um indivíduo com TDAH, seja criança ou adolescente, a gente sabe que muitas vezes a gente tem comorbidades associadas, né? A gente tem outras doenças, outras patologias aí, até relacionadas à saúde mental, que estão ligadas ao TDAH. Quais seriam as principais comorbidades que a gente consegue observar? Então, o TDAH tem muitas comorbidades. Hoje em dia se acredita, nos estudos epidemiológicos, que apenas 30% dos indivíduos têm só TDAH. 70% dos indivíduos têm TDAH mais um outro problema. Pode ser ansiedade, pode ser um transtorno do comportamento, que a gente chama transtorno disruptivo, que é o transtorno de oposição desafiante, o transtorno de conduta. E à medida que o indivíduo cresce, ele pode ter também, Williams, outras comorbidades que são piores, que é abuso de álcool, dependência ao álcool, de substâncias ilícitas, depressão, né? Então, depende muito a comorbidade, o perfil de comorbidade vai depender muito da faixa etária. Mas são muitas as comorbidades e, às vezes, é muito difícil esse diagnóstico, voltando àquela sua pergunta lá do início, né? Como é que a gente faz o diagnóstico, já que todo mundo tem alguns daqueles sintomas. Muitos desses transtornos de comorbidade, como ansiedade, como depressão e outros, também cursam com desatenção e inquietude. Então, esse diagnóstico de TDAH, na verdade, parece muito fácil, né? Quando a gente vê um vídeo no Instagram, no YouTube, então já sei diagnosticar. Ou lê aqueles 18 sintomas e diz assim, eu tenho. Não. Na verdade, muitos transtornos cursam com desatenção. Por exemplo, ansiedade. Ansiedade é uma coisa que dá desatenção e também dá inquietude. Só que a ansiedade, ela pode, além de parecer o TDAH, ela pode coexistir com o TDAH. Então fica muito difícil. Realmente é necessário alguém com experiência, um especialista, para dizer, olha, isso é TDAH, isso é ansiedade ou ainda isso é um TDAH com ansiedade. Então não é um diagnóstico fácil. Na verdade, eu acho que é um dos diagnósticos mais difíceis em toda a psiquiatria. Até para a gente comentar aqui, doutor Paulo, é como o senhor tem falado, né? Que muitas vezes hoje em dia a gente tem que convencer a pessoa que ela não tem TDAH, não é isso? Pois é incrível, assim, porque, digamos que há uns 10, 20 anos atrás, o médico gastava um tempo enorme convencendo os pais, por exemplo, de uma criança e adolescente, que aquilo era um problema, que aquilo tinha grandes chances de trazer consequências negativas na vida do filho deles, e convencer, olha, precisa tratar, isso não é só o jeito dele ser, enfim, tem algo errado aqui, isso é um transtorno, né, conhecido há muito tempo. E hoje em dia é o oposto. É muito comum no consultório a gente receber pessoas que já vêm com diagnóstico de TDAH e você, avaliando o indivíduo com mais profundidade, você diz, olha, você não tem TDAH. Né? É o oposto, você gasta um tempo enorme dizendo, olha, para com isso, não é TDAH, é uma outra coisa, vamos para um outro caminho. E aí, tendo diagnosticado, né, fizemos um diagnóstico correto, a pessoa tem TDAH, qual é o melhor caminho? O tratamento multidisciplinar? Qual a importância da gente ter outros profissionais atuando, né, nessa pessoa? Então, William, como a gente falou antes, tem muita comorbidade no TDAH. 70% dos casos tem outro problema junto. Ansiedade, pode ter depressão, pode ter uso de drogas, pode ter problemas de comportamento que podem exigir a participação de psicoterapeutas. Muitas vezes, a criança ou adolescente com TDAH tem o que a gente chama de transtorno do aprendizado, principalmente a dislexia, que é uma dificuldade de ler e rapidamente entender aquilo que está escrito, né? E não é por causa da desatenção, é um outro transtorno, e aí nesse caso vai ser preciso um tratamento com um fonoaudiólogo especializado em dislexia. Então, para muitos casos é necessário realmente uma equipe multidisciplinar. Mas eu acho que o mais importante, antes de tudo, a primeira etapa, é você conhecer o transtorno, seja qualquer diagnóstico que você tem. Pode ser diagnóstico de uma doença clínica, pode ser o diagnóstico de uma doença do comportamento, enfim, você procurar fontes confiáveis de informações sobre aquele transtorno.
foi exatamente o que você falou no início, e que dá nome a essa série, Levado a Sério, porque, infelizmente, hoje em dia, você tem informações as mais descabidas sobre uma série de transtornos diferentes, incluindo o TDAH. Perfeito. Então você que está nos acompanhando, continue nos acompanhando, acessando sempre, porque nós vamos trazer sempre alguns episódios novos para que a gente possa discutir com profissionais gabaritados, que são especialistas no TDAH, para que você tenha só informação de qualidade aqui nesse nosso portal. Doutor Paulo, e aí para a gente finalizar, então, assim, quando o adulto, né, que às vezes descobre tardiamente o seu TDAH, qual, assim, tem como mensurar na sua experiência, no que você acompanha, o sofrimento desse diagnóstico tardio? Então, por que é importante a gente sempre estar olhando, tentando fazer um diagnóstico no momento correto? Porque o adulto, quando é diagnosticado, tem uma história maior de sofrimento, uma história de vida mais difícil. Como que eu conduzo isso? Na prática clínica, a gente observa vários cenários diferentes. Tem aquele indivíduo que lá atrás já tinha problema na escola, era garoto bagunceiro, vivia suspenso, tinha nota baixa e tal, então ele já tem um histórico de longa data de problemas relacionados ao TDAH. E tem aquele indivíduo que não teve tantos problemas assim lá atrás, na infância e na adolescência, e que descobre só na vida adulta que ele tem um diagnóstico, né, que permite justificar muitos dos problemas que ele enfrentou. Por exemplo, no casamento, no trabalho, no relacionamento com os seus colegas. Então, varia muito, porque o TDAH, eu sempre digo assim, gente, TDAH não dá em poste, TDAH dá em seres humanos. E o ser humano tem uma história pessoal, tem uma personalidade, tem uma estrutura familiar, tem vários fatores que modificam como aquele TDAH vai se manifestar. Então, se eu tenho uma estrutura familiar muito ruim, uma família muito disfuncional, se eu comecei a usar drogas já na adolescência, né, se eu não conseguir completar a escolaridade que eu pretendia, a minha vida vai modificar completamente até aquele momento em que eu procuro o auxílio médico. Então, são muitas histórias diferentes. TDAH é uma coisa muito heterogênea, né? São diferentes apresentações, e não só por conta das comorbidades, que são várias, como pela história de vida de cada indivíduo, né? Então não é apenas o transtorno em si e os seus quesitos que a gente pode fazer um tique lá, né? A gente tem que colocar toda a história pessoal nesse caldo para conduzir, não é? Exatamente. A gente tem que avaliar como um todo para chegar a esse diagnóstico e dizer, olha, o caminho que a gente precisa seguir é por aqui, é terapia, ou precisa usar medicamento, ou precisa usar medicamento e fazer terapia. Ou então tem que fazer fonoaudiologia. Você tem um transtorno de leitura, né, a dislexia. Então, cada caso é um caso e até mesmo o tipo de terapia, o tipo de medicamento vai depender do quadro clínico do paciente. Perfeito. Vou só aproveitar, doutor Paulo, eu tinha falado que estava fazendo a última pergunta, mas o senhor trouxe uma coisa importante que eu acho legal a gente já conversar aqui. E a gente tem que entender que casos bem diagnosticados, o tratamento medicamentoso é algo muitas vezes necessário, porque muitas famílias ainda também têm um certo receio do medicamento e tentam evitar ao máximo isso. Então, acho que é uma coisa importante da gente conversar. Eu acho importante contextualizar a questão do medicamento, porque é claro que a gente sempre fica receoso de iniciar um medicamento para uma criança e para um adolescente, medicamento esse que ele vai tomar durante muito tempo. Não é como um antibiótico, que ele vai tomar uma semana ou duas. Ele vai tomar durante muito tempo, né? Eu sempre costumo dizer assim, o trem da vida só passa uma vez na estação da infância. Ele não volta para passar de novo. Então, assim, você tem que ponderar se existe a necessidade ou não do medicamento e saber iniciar. Fazer uma experiência, esperar passar muito tempo e depois que teve um monte de consequência negativa. Então agora vamos começar o tratamento, não é uma coisa correta. Isso vale para o TDAH, como vale para qualquer outra doença em medicina. Perfeito. Bom, pessoal, agora chegamos ao fim dessa conversa. Eu queria agradecer muito o senhor, doutor Paulo, e dizer que nós vamos continuar com essa série de entrevistas com outros colegas, mas para o nosso público, só sua consideração final a respeito de tudo que a gente conversou aqui.
Eu acho importante estarmos vivendo numa época onde, aos poucos, a gente está diminuindo o preconceito e o estigma com relação a vários transtornos mentais. TDAH é um deles, que era uma coisa sobre a qual pouco nós falávamos, era pouco discutido, hoje em dia é mais conhecido, mas a gente ainda tem que levar esse diagnóstico e esse tratamento muito a sério. Então é importante procurar auxílio de profissionais especializados que possam fazer um diagnóstico correto e encaminhar para um tratamento correto. Muito obrigado, doutor Paulo. Muito obrigado você que ficou com a gente até agora. Então continue acessando www.tdhlevadoaserio.com.br, porque nós vamos continuar com essa série de episódios, trazendo especialistas para conversar com você sobre esse assunto tão importante. Além disso, você vai receber muito mais informações e ter acesso à informação de qualidade. Muito obrigado.